falo isso, tá? Que sempre tem gente nova. O Café com Ideias já funciona há 18 anos, é um patrimônio da nossa cidade. Tá? Nós trazemos a evolução, inspiração, conhecimento, conexões, negócios já saíram dessa sala do café, novidades, ideias, inovação. Já combinado se criar uma empresa do Café com Ideias que se tornou um expoente. Um dia a gente ainda para escrever um livro sobre isso, porque realmente tem muita história, muita bagagem e me dá muita satisfação, realização, alegria nós conduzirmos ainda esse evento aqui de forma contínua. É realmente muito inspirador. Então estamos muito felizes por mais uma segunda-feira estarmos aqui. Já passaram por aqui grandes personalidades como Bernardinho, Oscar Schmidt, professor Marins e também muitas pessoas da cidade, que é importante nós mesclarmos grandes nomes do cenário nacional, mas também pessoas que fazem acontecer aqui no nosso município, na nossa cidade, que nós conhecemos, vemos o trabalho. E hoje temos uma pessoa que certamente vai trazer essa inspiração. Não posso deixar de agradecer aos nossos apoiadores e patrocinadores que fazem acontecer esse momento. Sempre fica o nosso agradecimento ao Teresópolis Shopping Center, ao Cine Show, que cede esse espaço aqui, da Padaria Império, do Grupo Frutas Terepão, que são responsáveis por esse café que vocês têm, que nós fornecemos gratuitamente nessa história toda. Essa TV Diário, esse Grupo Diário, Zaimo, ITH2O, FESO, CCA, todos os que viabilizam esse cenário. Fica o nosso agradecimento. E, sem mais delongas, eu queria já introduzindo o nosso palestrante, tá? Isla Alexandre, certamente vai trazer um conteúdo muito relevante. Nós já fizemos um Café com Ideias virtual, não foi? Nós, na pandemia, instituímos um Café com Ideias online. Foi uma experiência interessantíssima. Nós não quisemos parar, nós continuamos, retomamos, na verdade, e foi um momento inspirador. E hoje, de maneira presencial, certamente vamos ouvir um conteúdo riquíssimo. Muito obrigado, muito bem-vindo, Alexandre. Está contigo agora e uma salva de palmas para ele aqui. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Beleza. Eu sempre frequento aqui o Café com Ideias, né? E eu sempre olhava assim e falava, nossa, eu queria tanto estar ali falando, né? Eu ficava pensando e achava assim, eu tenho que ajudar as pessoas, né? Eu tenho que trazer alguma coisa que vai fazer diferença na vida dessas pessoas, né? E cada vez que eu vinha, eu olhava e falava, poxa, eu posso ajudar dessa forma, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a minha história e como eu posso fazer a diferença na vida de vocês. Eu queria começar fazendo uma pergunta aqui. Quem tem aqui menos de 25 anos? Levanta a mão, por favor. Vocês que têm menos de 25 anos, eu estou abrindo hoje um portal aqui que pode mudar a vida de vocês. Isso aconteceu comigo. Nem sempre eu fui investidor, eu já fui devedor. E teve uma palestra que eu participei que a pessoa mudou a minha vida. Ela falou coisas, e o treinamento não era de educação financeira. Há 25 anos atrás não existia isso, essa conversa de educação financeira. E eu acho que isso tinha que estar na escola, né? A criança aprendeu a escrever, ela tinha que começar a saber o que é dinheiro, como é que é a educação financeira, né? E nessa palestra, a pessoa falou umas coisas, eu falei, cara, eu sou gerente de banco, eu estou do lado de cada mesa, como é que eu uso cheque especial? Como é que eu compro roupa parcelada no cartão? Está tudo errado. E isso mudou a minha vida. Então, para vocês que têm 25 anos menos, está abrindo hoje um portal aqui para mudar a vida de vocês de verdade. Quem tem mais de 25 anos, sempre há tempo. É claro que uma pessoa que ainda tem 40, 50 anos pela frente tem mais tempo de quem já está com 50, que é o meu caso, né? Estou com 49, na porta dos 50, né? Mas vocês com 25 anos menos têm uma chance imensa de mudar a vida de vocês, tá legal? Então aproveitem, eu queria fazer um convite a vocês aqui. Desliguem o celular, não olhem a mensagem agora, vão ser 50 minutos aqui. Eu fiz um negócio muito especial, eu sou muito focado nas coisas. Vão ser só 50 minutos, aproveita isso, tá legal? Tem uma pessoa que está aqui na plateia, que na semana passada me encontrou e falou assim, Alexandre,
você está falando sozinho? Eu te vi na câmera, você está falando sozinho aí na mesa. Eu falei, sozinho? Não, eu estou falando comigo mesmo. Você está vendo coisas, hein? Cuidado aí, você está vendo coisas. Então eu sou muito intenso assim, falo rápido. Se demorar um pouco, se vocês não entenderem, se eu estiver muito rápido, por favor, pede para eu voltar, porque vai ser bem legal aqui. Eu fiz algo bem focado para a gente, tá? Então, educação financeira, conceitos para a vida, como investir bem o meu dinheiro, né? Quem já se deparou com essa lista sem saber o que fazer? Meu Deus, CDB, dólar, Bitcoin, fundo imobiliário, ações, IGPM, IPCA, meu Deus, o que é isso? Quem já se viu nessa foto aqui? Ouvindo a dica de um amigo, compra Bitcoin que você vai ficar rico, né? Compra ação da Petrobras, aplica em compra dólar, fundo imobiliário. Então, gente, muitas vezes a gente se depara com essa relação aqui sem saber o que fazer com a nossa grana, tá? Só que a nossa conversa aqui, ela vai começar no antes de você ter o dinheiro. Então a gente vai dividir aqui. E uma coisa, gente, é fácil fazer aplicação financeira. Acreditem, é muito fácil, tá certo? Eu separei a nossa conversa aqui para fazer uma analogia. Eu gosto muito de fazer analogia, tá? Eu separei a nossa conversa aqui como se a gente estivesse num restaurante. Então vai ter uma entradinha, vai ter um prato principal e vai ter uma sobremesa. Tá certo? Combinado? Tudo bem? O que vai ser a nossa entradinha? Então, a entradinha vai ser uma conversa de 10 minutos, a nossa prato principal mais 20 minutos, que vai ser o comportamental, e a nossa sobremesa vai ser o técnico, o que fazer com a grana, certo? Então, juntando aqui o tempo todo, acredito que em 50 minutos, uma hora no máximo, a gente tá conversado. Tá legal? Bem, seguindo aqui, entradinha. O que eu vou fazer na entradinha? Quem sou eu e o que eu não sou. As expectativas. Eu quero ser simples, nada de palavra técnica. Eu quero que vocês saiam daqui entendendo o básico de investimentos, tá legal? Eu quero ensinar você a realizar aplicações financeiras e, mais do que isso, saber o risco de cada uma. Toda aplicação tem risco. Alexandre, se eu comprar dólar e deixar em casa, tem risco? Tem. Se eu comprar um terreno, tem risco? Tem. Se eu comprar um apartamento na planta, tem risco? Tem. Se eu comprar uma poupança, tem risco? Tem. Todas as aplicações têm um nível de risco. É claro que tem umas que são muito baixas e outras são muito altas de risco, tá bom? Terceira coisa, quero te orientar no hábito de guardar dinheiro. Moçada do 25 menos. Moçada do 25 menos. Isso muda a vida de vocês definitivamente. Tá legal? E quarto, o que eu não vou fazer. Então, a nossa entradinha, que vai ter uns 10 minutos, eu vou passar por esses itens, tá legal? Seguindo aqui, quem sou eu e o que eu não sou. Eu sou Alexandre Herculano, tenho 49 anos de idade. Eu sou assessor de investimentos e sócio na Petrópolis Invest, que é um escritório credenciado à XP Corretora. Sou marido da Ana Tiara, sou pai da Júlia, avô do Henrique. Eu não sou coach e eu não vou te vender um curso. Eu não tenho curso para vender. Eu só trabalho no mercado financeiro diariamente. Então, desculpe eu te frustrar se no final da apresentação você falar: aonde é o teu curso? Onde é o contrato? Eu não tenho isso. Eu respiro o mercado financeiro todos os dias. Eu lido com o cliente, com suas demandas, com suas necessidades, e eu lido na outra ponta com a corretora, com uma infinidade de ativos financeiros para poder alinhar os interesses dos dois. É isso que eu faço todos os dias da minha vida. Tá legal? Tranquilo até aqui, moçada? Tudo bem? Ok. Em algumas rápidas imagens, esse frangote aqui sou eu. Comecei a trabalhar. Quem foi cliente do Banco Nacional aí? Olha, vai entregar a idade aí esse povo, hein? Quem foi cliente do Banco Nacional, então eu comecei a minha vida aqui, eu tinha 18 anos, entrei no Cartão Nacional, depois eu fui gerente aqui, do Unibanco. Se vocês perceberem, essa foto tá meio surradinha aqui, mas ela traz elementos que talvez tenha gente que nem saiba do que se trata, tá? Tem um telefone aqui com fio, tem um calendário de mesa, gente, existia isso, tá? Calendário de mesa. Tem um computador aqui, tá? Eu usava gravata aqui, então esse aqui era eu, na minha trajetória. Depois eu fui para o Santander, tive várias equipes, eu fui gerente geral de 6 agências do Banco Santander, inclusive as 2 aqui da cidade.
Essa daqui foi uma das minhas últimas equipes, que eu tive a maior alegria de trabalhar com todas essas pessoas aqui. Essa foto daqui, ela é muito emblemática na minha vida, tá? Isso aqui era eu há uns 20 anos atrás, não, uns 20 anos mais ou menos, né? E aí aqui teve um momento que eu passei mal e a cardiologista falou assim, cara, você quer ter uma vida longa? Então para de fazer o que você está fazendo. O meu jantar era batata Ruffles com Coca-Cola e o meu almoço, quando tinha, era joelho, coxinha, diariamente, tá legal? Quando tinha. Às vezes era meio-dia, às vezes 3 horas da tarde, né? Às vezes eu almoçava. Então eu cheguei nesse shape aqui. E aí quando eu tive um problema de saúde, eu falei, cara, algo está acontecendo comigo. A cardiologista falou assim, olha, você está numa rota de colisão. E aí, sem tomar nenhum remédio, fazer nenhuma operação, somente melhorando o hábito alimentar e treinando, eu consegui perder 25 quilos e venho trabalhando, mantendo esse corpo, né, esse peso, porque isso é saúde. A minha vida mudou completamente, eu troquei todas as minhas roupas, até meia eu troquei, todas as roupas. Então, isso daqui, gente, essa foto, ela me traz de volta quando eu estou num momento de dificuldade, né? Quando estou num momento de dificuldade, eu olho para essa foto e falo assim, cara, dá para fazer, vamos recuperar. Bem, aqui é a razão da minha vida, minha esposa, a mulher mais maravilhosa desse mundo. Aqui já são alguns integrantes da minha equipe, né? Aqui está a Karine, está o Bernardo e outros integrantes. Hoje meu escritório fica aqui no átrio. Esse delinquente aqui é o meu neto, né? E essa daqui é a minha família, que é a base da onde eu tiro todas as minhas forças para encarar as dificuldades do dia a dia, tá legal? E realizar os meus sonhos. Então, numa breve passagem de imagens aqui, esse sou eu. Bem, investir é um processo de autoconhecimento, pessoal. Eu vou dizer a vocês por quê. Quando a gente quer emagrecer, por exemplo, outra analogia, quando a gente quer emagrecer, basicamente a gente sabe duas coisas. A gente precisa comer melhor e a gente precisa se exercitar mais. Comer melhor e se exercitar mais. Investir é a mesma coisa. Só que para emagrecer, você tem que olhar um cardápio, você sabe que você tem que comer, verdura, legume, uma proteína, carboidrato, só que tem muitas opções. E você tem que conhecer o cardápio para saber, eu gosto disso, eu não gosto disso. Tem gente que gosta de alface e detesta rúcula, e vice-versa. Tem gente que gosta de fígado, tem gente que detesta fígado. Então você tem que conhecer o cardápio para saber que tipo de alimento você gosta. É a mesma coisa com investimentos. Quando você abre uma plataforma de investimento, por exemplo, só de produto de previdência privada deve ter uns 150, para você escolher assim, um cardápio imenso, tá? E no lado do exercício, você precisa entender que exercício que você gosta de fazer para poder emagrecer, né? Então, gosto de basquete, gosto de natação, gosto de jogo coletivo, gosto de beach tennis, que tipo de esporte eu gosto para poder começar o meu processo de emagrecimento / investimento. Que tipo de investimento eu gosto, que tipo de mercado eu gosto, tá? Para começar a fazer investimento. Por isso que não dá para copiar a carteira do colega. Às vezes você está com um colega teu que adora Bitcoin. Aí você não sabe nem do que se trata, mas ele falou assim, pô, ganhei 20% no Bitcoin anteontem. Aí tu vai lá, pega o teu dinheiro e bota no Bitcoin sem nem saber do que se trata. E eu não estou dando nenhuma call e nem estou recusando esse tipo de ativo, tá? Tem investidor para esse tipo de ativo. Então, antes de você começar a fazer investimento, você precisa entender qual é o seu game. Qual é o seu game? É de renda variável? É de renda fixa? Eu tenho prazo? Eu não tenho prazo? Porque se você pegar a carteira do colega e copiar ela, há grande chance de você se frustrar nos seus investimentos. Sabe por quê? Cada um tem um valor, cada um tem um princípio de vida. E aí, vai um exemplo aqui. Imagina R$1 milhão na mão do filho da minha secretária, que eu amo de paixão. Eu queria que a minha secretária, que está lá em casa cuidando da gente, orasse para a gente. Imagina R$1 milhão na mão do filho dela. Imagina R$1 milhão na mão da minha filha e imagina R$1 milhão na mão do filho do Abílio Diniz. As pessoas com a mesma idade, 28 anos. É totalmente diferente. A história de vida, os princípios, os destinos,
Não estou dizendo aqui que um é melhor do que o outro, eu só estou dizendo o seguinte: experiência, representatividade. Por isso que não dá para você pegar a carteira do teu colega de investimento e copiar, porque ele veio de um lugar, ele tem uma história de vida e ele está indo para outro lugar. Um dos maiores erros que eu vejo é você pegar a carteira do colega, do amigo e copiar. Ou às vezes está em algum lugar, jogando bola, ou no churrasco, e a pessoa fala de determinado ativo e você, vou comprar porque ele ganhou dinheiro nisso. O fato de alguém ter ganho dinheiro num ativo não quer dizer que você vai ganhar dinheiro nele, porque o momento é outro. Então, o certo é você, primeiro, se conheça, entenda quem é você, quais são suas necessidades, qual é o seu histórico, como é que é a sua relação com o dinheiro, para aí então você montar uma carteira adequada a você. Ok? Legal. Aí aqui eu queria trazer alguns conceitos, tá legal? Só para a gente também não ficar às vezes perdido em algo que eu vou falar. Eu quero trazer o conceito de inflação, quero trazer o conceito de CDI. A inflação é um aumento generalizado de preços que acontece recorrentemente nos locais. Quando isso acontece de uma maneira muito exagerada, ela consome o poder de compra do nosso dinheiro. E isso é muito ruim para qualquer nação. Então, inflação é algo que a gente sempre tem que estar atento. No Brasil, a inflação acumulada nos últimos 5 anos foi de 33%. Vocês têm noção disso? O que você comprava com R$1.000 há 5 anos atrás, ali na pandemia, hoje, para comprar a mesma coisa, você tem que tirar do bolso R$1.300, R$1.336, tá? A fonte dessa informação, pessoal, e aí vai uma dica aqui de ouro. Anote a primeira dica. Calculadora do Cidadão. Esse é um site do Banco do Brasil, onde sozinho você consegue fazer inúmeros cálculos e correções em cima de IPCA, CDI, Selic, IGPM, ferramenta de graça do Banco Central e que já permite você olhar como foi o comportamento de muitos indicadores do país durante anos. Tá legal? Então, pela calculadora de cidadão, a nossa inflação dos últimos 5 anos foi 33%. E quando eu pego a inflação do Brasil nos últimos 30 anos, deu quase 600% de inflação. O nosso dinheiro está virando pó. Como é que isso acontece? Olha só, eu peguei alguns exemplos de cédulas e moedas que nós temos hoje em circulação no país, tá legal? Então, olha, quem vê isso hoje em dia? Está aqui os 600%, está virando pó. Esse dinheiro ele deixa de ter valor. Hoje, esse daqui você ainda vale, esse ainda vale, esse ainda vale. Daqui, você já começa a não ver muito valor nisso. Por quê? Porque a inflação ela vai corroendo o teu poder de compra. Quer uma prova disso? Essa foto que eu vou mostrar agora ela é de ontem. Eu olhei isso e falei, era o que faltava para a minha apresentação. Eu estava num lugar, eu estava na feirinha, uma amiga minha, e ontem eu olhei assim e eu vi isso daqui, ó. 25 centavos, 50 centavos, uma porrada de gente passando em cima. O nego não se abaixa para pegar isso. Por quê? Porque não tem valor. Não se dá o trabalho de abaixar para pegar 10 centavos. Isso é o poder da inflação corroendo o nosso dinheiro. Essa foto foi de ontem de manhã. Então, toda vez, fazendo o link, toda vez que a gente for aplicar o dinheiro, a gente tem que estar preocupado com a nossa correção da inflação e o ganho real. A gente vai falar sobre isso, tá legal? Legal. Para terminar a entradinha, vou falar um pouquinho de Selic e CDI. Vocês já devem ter ouvido muito falar disso. O Selic, CDI, o que é isso, né? Selic é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. É a taxa básica de juros do nosso país. Ela é definida pelo Banco Central, na reunião do Copom, a cada 45 dias. Então, a cada 45 dias, os diretores do Banco Central com o presidente, são 9 pessoas, analisam os dados da inflação passada, como é que estão as expectativas para o futuro e definem a taxa de juros do Brasil vai ser tanto ao ano nos próximos dias. Ele faz isso por um motivo, basicamente. Quanto mais cara a taxa de juros, quanto maior a Selic, mais caro é o dinheiro e mais ele trava a inflação. Como? Ele restringe a economia. Os empréstimos ficam caros e as pessoas não se animam a pegar empréstimo para comprar nada. Nem carro, nem casa, nem viajar.
Em contrapartida, se a Selic estiver muito baixa, como esteve no pico da pandemia a 2% ao ano, as pessoas se endividam de uma maneira exagerada para consumir e aí a inflação ela explode, tá legal? Então, a Selic é isso. E o que é o CDI, o famoso CDI? O CDI nada mais é do que um indicador, ele representa a taxa de empréstimo entre os bancos no overnight, de um dia para o outro, e ele é baseado na Selic. Essa é a principal taxa de referência das aplicações de renda fixa, como CDB, LCA, fundos DI. Então, só para a gente botar um pano de fundo aqui, de Selic, CDI. O CDI, ele é um primo da Selic, ele anda de mão dada. Aonde for, é namorado da Selic. Aonde a Selic for, o CDI, ele acompanha, tá legal? Hoje no Brasil, a Selic é de 15% ao ano. A gente acredita que ela esteja chegando no teto, no pico, mas não dá para prever, porque quem decide isso são 9 caras a cada 45 dias e eles não podem falar antes. Nem tem como. Então a gente acredita que a Selic hoje esteja muito perto do pico, porque isso custa caro para o Brasil e para os empresários. Tá legal? E é isso. Podemos começar? Essa foi a entradinha. Cumpri meu tempo? Cumpri? Essa é a nossa entradinha, tá legal? Bem, vamos agora para a parte mais dolorosa. Essa parte ela é dolorosa, eu já vou avisar vocês, tá legal? Que é o comportamental. O comportamental. Bem, pessoal, sobra dinheiro no seu final de mês? Isso é básico. Sobra dinheiro. Estou vendo um monte de gente rir aqui, eu não sei se é de nervoso. Acho que é de nervoso, Horácio. Acho que é de nervoso. Sobra dinheiro no seu final do mês? Você sabe quanto ganha? Você sabe quanto gasta? Porque, meu camarada, se você não sabe isso, eu sinto informar que você está à deriva. Se você não sabe quanto ganha e se você não sabe quanto gasta, você está à deriva. Está na mão da sorte, tá legal? Primeiro ensinamento. Eu vou passar 3 ensinamentos hoje aqui. 3, poucos e bons. Primeiro ensinamento. Saiba quanto ganha e saiba quanto gasta. Mas fala a verdade. Não é para mim, não. É para você mesmo. Sabe por quê? O Excel, Felipe, aceita qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Papel, aceita qualquer parada. Você ser sincero com você mesmo é que vai fazer a diferença para a tua vida. Então, primeiro ensinamento, saiba quanto você ganha e saiba quanto você gasta. Gente, eu vou te falar, é muito fácil. Isso você faz em casa sem ter que pagar nada para ninguém. Senta lá no sábado de manhã na tua casa, pega uma folha de caderno, pega a tua conta bancária e fala, meu salário, tanto, gastei tanto de Netflix, tanto, gastei tanto esse mês de restaurante, tanto, gasolina, parcela do carro, o que quer que seja. No final você vai somar. Gente, na boa, é difícil fazer isso. Difícil é você ter a iniciativa. A iniciativa de parar e botar isso no papel, isso faz toda a diferença, tá legal? Então, é isso. E aí, vamos lá. Sobra dinheiro, eu fiz uma pergunta, agora vamos para a resposta, né? Sobra dinheiro no final do teu mês? Excelente. Eu já vou voltar aqui para falar com você. Eu já volto aqui. Dá um stand-by, eu quero falar com essa galera aqui, ó. Não sobra dinheiro. Ei, não sobra dinheiro. Fecha o mês, ó. Ganho 3 mil, gasto 3.500. Ganho 3 mil, gasto 3.200. Gasto 3 mil. Gente, tá bom. Mais do que nunca, agora você precisa parar para ver os seus hábitos de consumo. O quanto você gasta. Se você compra o 40º sapato, a 20ª camisa, aquele tênis que você vai acumular lá no armário, isso é um absurdo. Comprar uma roupa que você não precisa, parcelada em 10 vezes. Gente, o consumo exacerbado, ele vai acabar com você. Ele vai acabar com a tua capacidade de guardar dinheiro. Eu gosto de coisa boa. E aí, deixa eu me ver a cabeça aqui um negócio, eu vou contar mais histórias para vocês, tá? Estou falando isso, parece muito bonito, né? Pô, esse cara deve estar falando isso aí. Nasceu numa família rica, né? Nunca deve ter andado de ônibus, então é bonito vir aqui falar dessa teoria, né? Pois é, eu não nasci numa família rica, eu nasci numa família de classe média baixa.
A rua onde eu morava quando eu era pequeno, hoje não tem nem o Google Street View, porque ela foi tomada pelo tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Então, eu nasci nessa família. A gente morava de aluguel, na minha casa não tinha telefone, e quando meu pai morreu, eu tinha 17 anos, eu fui morar na casa da minha avó, de favor. E foi assim que começou a minha vida adulta, tá legal? Não tinha nenhum empresário na minha família, eu olhava para os lados, todo mundo morava de aluguel, então assim, esse era o contexto da minha família, tá? E eu fui crescendo desse jeito, comprava camisa parcelada em 4 vezes, para não usar, eu tinha mais de 100 gravatas, né, porque sei lá o que eu achava da minha vida, que era legal ter gravata, e você, cara, vai guardando, vai consumindo, até que teve um dia eu fui essa palestra, na verdade foi um treinamento do banco, eu era gerente de pessoas jurídicas do banco, eu fui a um treinamento lá, e o palestrante falou isso, ó, você tem que cuidar do seu orçamento e tudo mais, nessa época eu usava cheque especial, cartão perto do limite, assim, era uma coisa terrível. E teve uma gota d'água na minha vida, que foi o dia que eu fui abastecer o carro estava no vermelho, meu cartão perto do limite, e quando eu fui abastecer meu carro, eu estava tão nervoso que eu fui passar primeiro o cartão para ver se passava, e voltei tão eufórico que tinha passado o cartão que eu entrei no carro e fui embora. E aí quando eu peguei a linha vermelha, aquela luz piscando, eu falei, meu Deus do céu, eu acabei de botar gasolina. Aí eu voltei no posto, consegui voltar, e o cara falou assim, o senhor saiu com tanta pressa que eu não consegui nem abastecer seu carro. E aí ali eu falei assim, chega. Isso na vida não para mim. Chega, eu não quero mais isso. Então, moçada, a gente vai passar pelos elementos da transformação. Tudo é de dentro para fora. Para quem fala muito isso é o André. Tudo é de dentro para fora. Eu adoro camisa boa. Mês que vem eu estou indo para a Europa com a minha esposa. Eu estou planejando essa viagem há 3 anos. Não é porque eu sou rico, não é. Eu estou planejando isso. Eu quero um bem que é um hobby que custa 25 mil. Eu estou planejando comprar ele. Eu tenho esse dinheiro. Mas é um capricho. Eu não vou me render a um capricho. Não vou me render a um capricho. Uma coisa é você querer. A outra coisa é você precisar. Se você precisar de alguma coisa, de verdade, por saúde ou para viabilizar o teu trabalho, cara, pega e parcela, ok? Você precisa daquilo. Se for só um capricho, cuidado. A gente pode querer as coisas, só cuidado para você não colocar na frente da necessidade a vontade, porque quando você faz isso, você compra a 40ª camisa em 10 vezes no cartão. Talvez nem vá usar ela nos próximos 12 meses, porque é a 40ª. Quantas pessoas consomem a sua capacidade de guardar dinheiro por estar gastando de uma maneira exacerbada? Então, fica uma dica muito grande aqui, e uma outra coisa, tá? Viver uma vida acima do seu orçamento. Eu não tive essa conversa. Aqui é uma conversa, por isso que eu perguntei quem é do 25 menos aqui, né? Essa é uma conversa quase que é de pai para filho. Eu não tive essa conversa. Ninguém pegou no meu braço e falou assim, cara, sabia que tu tem que gastar menos do que tu ganha? Ninguém me falou isso. Eu não tive inteligência para perceber isso com 25 anos. Eu aprendi isso na marra, pagando muitos juros. Hoje eu recebo juros, mas eu já paguei muitos juros, tá legal? E aí, dívidas, né? Ensinamento número 2. Ensinamento número 2. Então, o primeiro foi, saiba quanto você ganha e saiba quanto você gasta. Ensinamento número 2. Aniquile as dívidas da sua vida. Aniquile as dívidas da sua vida. Pô, Alexandre, estou usando cheque especial. É claro que não dá para fazer isso da noite para o dia. Todos gostariam, né? Estalar o dedo, acabei com minhas dívidas, só ganhando na Mega Sena. Aniquile as dívidas da sua vida. Como é que eu fiz nessa ocasião? Eu cheguei em casa, quebrei o cartão de crédito, parcelei o cheque especial e parcelei o cartão. Isso tem uns 25 anos, gente. Mais ou menos, tá? E aí, é claro, eu demorei 1 ano para poder sair desse lamaçal, dessa areia movediça. Então, se hoje você está no cheque especial, no cartão, cara, acaba com isso da tua vida. Hoje, você chega em casa, tira o cartão da carteira, quebra ele, parcela o teu limite e cancela o limite. Não adianta deixar o limite. Você vai voltar de novo. Cancela o seu limite e quebra o cartão de crédito. São dicas valiosas, tá? Dicas valiosas. E aí, quando você tiver maturidade, você volta a ter um cartão de crédito. Porque é legal ter um cartão de crédito. É bacana. Eu tenho cartão de crédito e hoje eu uso.
mas hoje eu tenho uma maturidade que eu não tinha lá nos meus 25, 30 anos. Quando você tiver a maturidade de usar o cartão a seu favor, você pega e tem um cartão de novo. No meu ponto de vista, comprar uma camisa em 3 vezes é um crime. Desculpe para quem é lojista de roupa, mas eu acho que é um absurdo você comprar um item de consumo sem necessidade em 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes. Isso eu acho que é fora do que eu entendo que é o normal. E eu já fiz muito isso, certo? Porque isso consome a tua capacidade de poupar no mês seguinte. Quando tu olha uma camisa na vitrine, que você gosta, mas não tem dinheiro para comprar ela, cara, você não tem dinheiro, aceita isso, entende? Eu entendo. Tem várias coisas que eu queria ter hoje que eu não tenho, porque eu não tenho dinheiro para isso. Então, para isso, eu me planejo. Porque quando você pega e fala assim, pô, vou comprar aquela camisa ali de R$300 em 3 de 100, você comprometeu a tua capacidade de poupar R$100 esse mês, no mês seguinte, no outro. Você já comprometeu a tua renda em 3 vezes. E isso é um erro muito grande, que vai penalizar você daqui a um tempo, quando você estiver querendo parar e não vai conseguir parar. Porque não tem grana, tá? Aí vamos lá. Comportamental ainda. Alexandre, eu fiz o que você falou. Cheguei em casa, botei no papel lá quanto eu ganho, com comissão, com salário, com tudo, minhas despesas, cara, e mesmo assim não está sobrando dinheiro. Cara, já enxuguei tudo que eu podia, já não vou mais pedir pizza, cancelei o Spotify, estou naquele que é gratuito, cara, cancelei o Wi-Fi, estou usando a do vizinho, cara, já cortei tudo que eu podia na minha vida e eu não tenho mais como sobrar dinheiro. Ok. Alexandre, ganho 3 mil, gasto 3 mil, não tem mais de onde, só se eu for morar na rua, cara. Tá bom. Chegamos nesse ponto aqui. Se você não tem mais como enxugar a sua despesa, porque já está no limite, você precisa ganhar mais, pô. Não, gente, eu não tenho aqui uma receita mágica. Não tem uma receita mágica. Você só consegue ter dinheiro de 3 maneiras. Ou você vai casar com alguém rico, e que não é da noite para o dia. Conquistar, né? Aí pode ser, né? Segunda chance, ganhar na Mega Sena. Essa é a única que eu acho que pode ser da noite para o dia. A terceira é trabalho. Trabalho e disciplina. Entendeu? Então, a minha é trabalho e disciplina. E aí vem as perguntas para aquela pessoa que já enxugou o orçamento e ainda não sobra dinheiro. Você estuda continuadamente? Ou você parou no tempo? Você lê quantos livros por ano? Você se relaciona bem com seus colegas e clientes? Ou você é um monstrinho? Você faz tudo o que está ao seu alcance sempre? Ou você é daquele que quando vê uma dificuldade do lado do colega, fala assim, não é comigo isso? Não é da minha área. Não é da minha área. Né? Você observa, você se mantém informado ao invés de ficar perdendo tempo em rede social, sabendo o que o nego está comendo, o que o nego está viajando e tirando selfie com não sei o que atrás, ou na frente do espelho da academia, dizendo, pago de hoje. Isso é lixo, tá, gente? Isso é um lixo. Aonde você se informa diariamente? Você observa as pessoas que têm sucesso ao seu lado e vê o que elas fazem? Porque isso faz parte. Eu faço isso o tempo todo. Dos meus amigos, eu sou o mais bobo. Eu quero ser o mais bobo. Eu sempre olho e falo assim, cara, olha como é que eu tenho que crescer para cá. Olha o que esse cara faz de legal. Olha que comportamento ele tem aqui que eu não tenho. Isso faz parte do aprendizado. E detalhe, é de graça, tá? É só observar. Você está numa loja e não está vendendo muito bem, observe o colega que está vendendo pra cacete. O que ele faz? Ele sorri, ele dá um bom dia com entusiasmo, ele dá alternativas para o cliente. Observa, é de graça. Cara, aquele cara está se destacando na captação, o que ele faz de diferente? Como é que ele fala com o cliente? É de graça. Você tem que estar antenado, tá legal? Você procura se capacitar para estar apto para novas funções e atividades? Você procura se capacitar? Você se move para fazer uma transição de carreira? Gente, no final das contas, o que você está fazendo para melhorar a tua vida, pô? Não fique esperando a Mega Sena. É muito difícil. É muito difícil. E aí, essa conversa é para aquela galera que já enxugou o orçamento, mas que ainda não sobra dinheiro. O cara ganha 10 mil e gasta 10 mil ou 11.
Pô, Alexandre, já enxuguei, minha vida ainda está em 11 mil, minha vida ainda está em 1000, eu ganho 1000 na minha vida. Cara, então você precisa ser um indivíduo melhor para ganhar mais. Não tem outra saída, gente. Desculpa a frustração, se você está, pô, esse cara vai hoje chegar lá, vai mudar a minha vida, ele vai falar, compra o Bitcoin hoje, tá? Não vou fazer isso. Não acredito nesse negócio, entendeu? Eu acredito em você ser cada dia melhor, cada dia, não é mês, não, nem ano, cada dia. Hoje eu vou ser um Alexandre melhor do que domingo, que foi ontem. Eu vou ser. Eu vou procurar ser um Alexandre melhor. A cada dia você tem que melhorar para você estar apto a ganhar mais, a assumir novas funções, ter mais habilidades, porque é assim que é a vida. Só dessa maneira que você vai conseguir ter um balanço positivo, tá certo, moçada? Esse é o meu ponto de vista, tá? Elementos da mudança. Eu acredito tanto nisso. Eu acredito tanto nisso, tanto nisso. Esse foi o evento da minha vida lá, do posto de gasolina que eu falei para vocês. Para qualquer coisa na sua vida, quando você quer deixar de ser devedor para ser investidor, você está gordinho, quer ser magrinho, você está sem saúde e você quer ter saúde, você bebe e quer deixar de beber, você joga e quer deixar de jogar. Cara, o que você quiser na tua vida, você vai passar por esses 3 elementos, esses 3 componentes aqui. Só que esses 3 componentes, eles só funcionam juntos. Não adianta separados. A primeira coisa é você saber, tô gordo, tô pobre, tô beberrão, tô qualquer coisa, jogo pra cacete, você sabe. A segunda coisa é você querer não ser mais isso. Não quero mais ser pobre, não quero mais ser gordo, não quero mais jogar, não quero mais beber, não quero qualquer coisa. Só que o terceiro elemento, ele é o transformador. Você só muda quando você se incomodar. Quando você olhar no espelho e falar assim, não aguento mais isso. Não aguento mais ser isso. E isso foi o que aconteceu comigo quando eu fui abastecer. E eu fiquei tão eufórico de ter conseguido passar o cartão que eu entrei no carro e fui embora. E quando eu cheguei em casa, eu falei assim, cara, eu não aguento mais ser isso. Isso foi a gota d'água na minha vida e eu estou mudando a partir de agora esse comportamento. Legal? Essa daqui é uma imagem que mudou a minha forma de pensar. Ok? Legal. Terminamos o prato principal. Agora a gente vai para a sobremesa. Tudo bem para vocês até aqui? Tranquilo? Legal? Beleza. Qual é o seu ativo mais valioso? Eu vou escolher uma pessoa aqui. Você. Qual o seu nome? Juliane. Juliane, pode falar o que você quiser. Qual o seu ativo mais valioso? Sua casa. Meu amigo aqui, qual o seu nome? Léo, qual o seu ativo mais valioso? Opa, meu amigo de barba aqui. Qual o seu nome? Jefferson, qual o seu ativo mais valioso? É o tempo. Gente, o tempo é o nosso ativo mais valioso. Eu tatuei isso no meu braço, tá legal? Tenho isso tatuado aqui. Até para estar com as pessoas que vocês amam, seus filhos, seu marido, mulher, fazer o que você gosta, você precisa disso daqui, de tempo. Para não ter ninguém cuidando do seu tempo, porque quanto menos instrução você tem e menos dinheiro você tem, mais gente entra e mexe no seu tempo. Vamos parar para pensar? Até um tempo atrás, eu tinha alguém dizendo, tu vai sair de férias em tal data, tu vai almoçar tal data, você tem que entrar tal hora e sair tal hora. E eu percebi o seguinte, cara, eu não quero mais ninguém mandando em mim. Eu me mando? Eu posso me mandar? Para eu me mandar, eu preciso ter dinheiro. E para eu ter dinheiro, eu preciso ser aquilo que eu falei antes. Ser uma pessoa comprometida, uma pessoa que estuda, uma pessoa que é dona do seu destino. E para você ser dono do seu destino, você precisa se dedicar a isso. Então, o tempo, no meu ponto de vista, é o seu ativo mais valioso. O meu neto tem 2 anos, ele já é investidor. A gente abriu uma conta para ele, não dá sempre brinquedo mais, né? Nem sempre roupa, agora vai no lote de Taesa, no lote de tal coisa, no Banco do Brasil, sei lá. Vamos comprando algumas coisas assim, porque eu... Oi? Ainda não, ele tem 2 anos, né? Mas vai saber em breve. Sério? Ou compro o NTNB 2040, lá pra frente, tá legal? Quando ele nasceu, eu falei pra minha filha assim, nasce milionário, né? Porque
porque eu não tive isso quando eu tinha 2 anos, cara. Não tive isso nem com 20 e poucos anos. Então, o que eu quero com isso? Não é fazer a vida dele fácil, não. Muito pelo contrário. Mas eu quero que lá na frente ele tenha a capacidade de escolher o que ele gosta de fazer. O que ele gosta de fazer. Porque às vezes a vida vai levando a gente para o que a gente consegue fazer, né? E quando a gente consegue gostar daquilo, é sucesso. Quando a gente não consegue gostar daquilo, mas está trabalhando naquilo, a nossa vida vira um negocinho chamado inferno, né? Inferno, eu trabalho no inferno. Então, eu tenho que ir para tal lugar, eu tenho que não sei o que e tal. Mas se você conseguir ser disciplinado e guardar dinheiro, você se liberta disso e você vira dono do seu tempo. Então hoje ninguém manda em mim. Ninguém manda em mim. Só que olha só que coisa, eu trabalho mais prazeroso, eu ajudo de verdade as pessoas, eu faço meu horário, tem segunda-feira que eu trabalho em casa, mas eu já fui visitar um dos meus maiores clientes, gente, acredite, 2 passagens assim marcantes. Um dos meus maiores clientes eu fui visitar terça-feira de carnaval. Por quê? Porque era quando ele podia. Ninguém manda em mim, eu me mando, então eu me mandei. Vai lá e visita o cara terça-feira de carnaval. Teve um outro cliente também grande da minha carteira que eu fui visitar num domingo, ele estava correndo ali na Avenida Rotariana, ele falou: Alexandre, eu vou parar no Mauri para tomar um mate, você me encontra ali? Encontro. Peguei uma calça grife lá, domingo. Por quê? É o que está ao meu alcance. Lembra aquela frase que eu falei, você faz tudo que pode sempre, faz o melhor que você pode sempre? E quando você faz o melhor que você pode sempre, seja um churrasco, não é só no trabalho não, tá? Eu faço o melhor que eu posso sempre. Quando eu vou passear com os meus cachorros, eu faço o melhor que eu posso, eu dou o maior passeio possível, eu faço carinho neles, é sempre. Eu faço, é um hábito, não é assim, hoje eu vou ser bom. Não, é um hábito. Eu procuro ser de alta qualidade sempre. Então, quando você faz isso, as coisas começam a acontecer, tá legal? Então, vamos lá. A parte técnica, que é a nossa última parte, ela vai ser dividida em 3 coisas, tá? Que são muito importantes. Primeiro, pilares do investimento. Segundo, reserva de emergência. E terceiro, de fato, os investimentos. Obviamente, esse é um tema que ele é muito profundo, tem muitas alternativas e 50 minutos, 1 hora é muito pouco para a gente chegar no detalhe de cada tipo. Não vai ser possível fazer isso hoje aqui, tá legal? Mas a gente vai dar uma passada boa em 3 coisas que eu acho que são fundamentais. Legal? Então, falamos muito do comportamento, tá certo? Beleza? Vamos lá. Todo investimento que você faz, seja comprar um terreno, comprar dólar para deixar em casa, aplicar no Tesouro Selic, qualquer aplicação, qualquer investimento que você vai fazer, você tem que pensar em 3 coisas. Primeiro, rentabilidade desejada. Quanto eu quero receber por mês, no final do tempo, você tem que ter isso definido. Quanto eu desejo receber ali? Terceiro, qual é a liquidez que eu desejo desse investimento? Eu estou tirando grana do meu bolso, estou botando nesse ativo, seja um terreno, Tesouro Selic, o que quer que seja. Qual é a liquidez que eu quero? E depois, terceiro, qual é o risco que eu tolero? Qual é o apetite que eu tenho para risco? E aqui entra aquele ponto que eu comentei sobre não copia do colega, porque o colega às vezes aplicou no negócio e se virar 0, para ele tudo bem, mas se virar 0 para você é a tua ruína. Então, não pode copiar a carteira do colega. Você tem que se autoconhecer para depois ter os seus investimentos. Legal? Bem, rentabilidade, liquidez desejada e tolerância a risco. Fácil isso, hein? Só essas 3 coisas que a gente tem que ter na cabeça, tá legal? Vamos lá. Rentabilidade. A rentabilidade é a correção dos seus investimentos na linha do tempo. Desejamos sempre lucro. Todo mundo que investe quer um lucro. Ninguém compra, vou comprar um terreno para ele desvalorizar. Ninguém faz isso, né? Todo mundo quer lucro, tá? Mas às vezes dá rentabilidade negativa. Por quê? Por conta do ativo que você escolheu, tá? Cuidado, a rentabilidade ela pode ser negativa. Ninguém quer, mas pode. Liquidez, o que é? Isso é muito importante. A liquidez é a capacidade de transformar, de destransformar. Eu botei dinheiro naquele ativo e agora eu quero meu dinheiro de volta. Isso é liquidez. E aí, vamos lá. A gente pode aplicar, por exemplo, no Tesouro Selic, que é uma aplicação muito famosa, muito popular. Tesouro Selic, quando você manda resgatar, cai na tua conta no mesmo dia. E você pode comprar um terreno. Então, se você pegar 100 mil e comprar um terreno, ou 100 mil e comprar um Tesouro Selic,
Qual desses dois você acha que você destransforma mais rápido? Traz dinheiro de volta para o teu bolso. É vender o Tesouro Selic ou é vender o terreno? O que vocês acham? Tesouro Selic, né? Tesouro Selic. Então, toda vez que você for fazer uma aplicação, você tem que pensar, como é que eu destransformo essa aplicação? Como é que eu transfiro esse dinheiro de volta para o meu bolso? É fácil? É difícil? Demora? Tem comprador? A gente chama isso no mercado financeiro de liquidez, tá bom? E depois risco, o que é? É o evento que, quando se materializa, faz você perder parte ou todo o seu dinheiro. Todo investimento tem um nível de risco. Ah, Alexandre, vou aplicar alguma coisa que pode virar zero? Muitas, cuidado. Cuidado. Tem muitas coisas que podem virar zero. Tá legal? Então, percebem, gente, que é um processo de autoconhecimento? Não dá para você comprar Petrobras porque o teu colega comprou? Não dá para você comprar Bitcoin porque o teu colega comprou? Não dá para você comprar Tesouro Selic porque o teu colega comprou? É você. Então, primeiro você tem que saber quem você é, de onde você veio, para onde você está indo, como é que é a tua relação com o dinheiro, como é que é a tua relação com o risco, porque sem fazer isso, você está indo à deriva. Ah, o Felipe comprou Petrobras? Vou comprar também. A gente sabe nem o que é, tá? Às vezes sabe nem o que é. E uma coisa muito importante, rentabilidade desejada. Eu atendi algumas pessoas no escritório, algumas, tá? Que eu falava, pô, vamos comprar esse ativo aqui, cara, tá rendendo 1% ao mês, 100% do CDI, tal. Não. Aí abri o aplicativo, eu tô aqui ganhando 10% ao mês, 10% ao mês no aplicativo. Pirâmide de Bitcoin. Sabe o que é isso? É a ganância. Gente, na boa, se o mercado hoje está em 15% ao ano, e aí se a gente trouxer isso para o mês e ele está rendendo 1,10 ao mês, não tem como você ganhar 10. Tem alguma coisa errada. Sabe aquele carro que custa 500 mil e você vê a proposta, uma oferta de venda por 200 mil na internet? É golpe. Então, a gente tem que ter coerência do que a gente deseja dos investimentos. Se tem alguém te oferecendo o dobro, o triplo, 5 vezes, 10 vezes mais do que o mercado paga, cara, desconfia. Desconfia porque não tem mágica. Não tem mágica. Tá certo? Vamos lá. Ah, essa é ótima. Essa é fantástica. O que é longo prazo para você? Vou escolher outras pessoas, tá legal? Essa moça de jeans aqui. Qual é o seu nome? Larissa. Larissa, obrigado, tá, Larissa? Larissa, me fala aí, pensando em investimento, o que é longo prazo para você? Quantos anos? Tá bom, mas se não for com esse foco, o que você considera? Digamos que você não tenha nenhum objetivo definido. Não tem nenhum objetivo definido. Você simplesmente vai guardar dinheiro, tá legal? O que você considera que é um prazo longo? 5 anos. Legal. Essa moça aqui de branco. Qual o seu nome? Alice. O que você considera um longo prazo? Uma pessoa física. Uns 8 anos. Legal. Meu amigo aqui de camisa vermelha. Qual o seu nome? Rondinelli. O que você considera longo prazo, Rondinelli? 6 anos. Legal. Tá vendo por que não dá para copiar a carteira do colega? Não dá para copiar porque o colega tem a sua crença. Cada um tem uma ideia. No mercado financeiro, até... deixa eu fazer uma pergunta. Vocês lembram da pandemia? Aquela coisa horrível. Jornal Nacional mostrando drone, nego no hospital, máscara, e não pode andar na rua. Vocês lembram disso? Quem lembra disso? Tem 5 anos, tá? Passou. Às vezes eu olho e falo, cara, 5 anos? Gente, velocidade. O meu neto, que eu mostrei a foto dele aqui, há 2 anos e meio atrás, ele morava dentro da minha filha. O moleque ontem estava correndo lá no jardim da minha casa. Eu falei, cara, o tempo está passando, eu não estou conseguindo segurar, não tenho nem os cabelos aqui, gente. Cara, assim, até 1 ano é curtíssimo o prazo. Ou seja, se você vai aplicar uma grana e falar assim, olha, eu acho que eu uso esse dinheiro dentro de 12 meses, isso é curtinho, isso é um tiro. Amanhã deu 12 meses. Percebam. Até 2 anos é curto prazo. Entre 3 e 5 anos é médio e entre 5 e 10 anos é longo prazo. Isso é o que o mercado diz, tá? A minha forma de pensar. Médio prazo é a partir de 5 anos. 3 anos, para mim, ainda é curto prazo. Longo prazo, para mim, é a partir de 10 anos. Mas cada um tem a sua crença.
Então, toda vez que eu estou com um cliente montando um portfólio, eu dou o meu ponto de vista. Porque eu vejo, às vezes, clientes assim, vamos botar alguma coisinha em ações? Aí eu falo, pessoal, nunca botou o pé em ações. Vamos botar alguma coisinha em ações? Eu falo assim, cara, vamos lá. Aí eu já mostro logo o gráfico da pandemia. Eu falo assim, olha só, isso daqui é porque eu gosto de mostrar algumas coisas ruins, tá, gente? Porque a coisa boa aparece. Então eu falo assim, ó, essa queda de 50% em 2020, março de 2020, você está vendo? Isso é uma coisa que acontece a qualquer momento e eu não tenho como saber. Como é que você reage com isso? A pessoa já não está tão, já dá um passo atrás, né? Eu não desestimulo não, gente. Eu só não gosto de botar o pé no barco, na água, sem saber o que pode acontecer com ele. Depois que eu falo tudo, ó, pode acontecer isso, demora tanto tempo para voltar, pode demorar tanto tempo para voltar, tudo bem? Tudo bem? Vamos embora. Sem antes passar por essa conversa, não acontece. E aí é o momento da gente alinhar a longo prazo. Porque às vezes a pessoa quer colocar o dinheiro em ações e acha que 3 anos é longo prazo, e 3 anos é curtíssimo prazo. A pandemia já passou, tem 5 anos. Longo prazo são 10 anos, tá, gente? Então, a ação cai, sobe, horizonte de 10 anos. O quanto mais você se enganar com isso, mais você vai se frustrar. Longo prazo é longo, tá, gente? Longo prazo é longo mesmo. Não é 3 anos, não. 3 anos passam num piscar de olhos, tá bom? Reserva de emergência. A reserva de emergência é a primeira coisa que qualquer investidor deve começar. Pô, Alexandre, o que é isso? Como o nome diz, a reserva para uma emergência. Viajar para a Europa é uma emergência, Natiara? Andréa, Natiara, minha esposa, e depois eu te falo, tá? Não é. Comprar um bem por hobby de 25 mil reais é uma emergência, Charles? Não é uma emergência. Meu carro quebrou e é o carro onde eu me locomovo. Isso é uma emergência. Tive uma emergência de saúde e o plano não cobriu tudo. Tipo assim, a viagem para me tratar, os remédios, o plano não cobre. Isso é uma emergência? Isso é uma emergência. Deu um problema no telhado da minha casa. Isso é uma emergência. Uma viagem não é uma emergência. Ir no restaurante que você gosta, que é caro, não é uma emergência. E a gente precisa entender isso para não ser aquele cara lá da cara do Kiko ali, que não sobra dinheiro no final do mês, tá legal? Então, quem é funcionário público deve ter na sua reserva de emergência, que eu vou chamar de caixinha, 3 meses de custo de vida. Poxa, eu não entendi o que você está falando. Vamos lá. Se você for funcionário público e o teu custo de vida for de 5 mil reais por mês, teu aluguel, parcela da casa, mercado, internet, telefone, pizza, tudo, cara, eu gasto 5 mil por mês. Você tem que ter 15 mil de reserva de emergência, pelo menos. Estou botando aqui piso, tá legal? Se você for um funcionário da iniciativa privada, como eu fui a minha vida quase toda, eu era assalariado, eu era gerente de banco, você tem que ter 6 meses de reserva de emergência. Por quê? Porque você tem uma certa estabilidade, né? Só é difícil você, assim, sair muito da noite para o dia. Acontece, mas é mais difícil. Agora, se você é empresário, autônomo, profissional liberal, que é o meu caso, eu sou autônomo, eu não sou CLT, eu sou sócio do escritório, cara, eu preciso ter 1 ano de reserva de emergência. Então, se o meu custo de vida ele é de 5 mil reais, eu preciso ter na minha reserva de emergência 60 mil, 1 ano de custo de vida. Por quê? Eu posso me acidentar, os negócios podem dar uma reduzida, porque negócio é igual a onda do mar. Às vezes vai, às vezes vem. Às vezes vai, às vezes vem. O importante é você estar na direção certa, sempre. Mas o negócio, lá para mim, também é assim. Tem mês que eu capto 20 milhões, tem mês que eu fico negativo. Porque os clientes sacam para comprar casa, né? Para investir nas empresas. Então, tem mês que eu tenho mais saque do que depósito. Então, é a onda do mar. Vai e vem. Tá? Então, nesse caso, eu preciso ter 1 ano de custo de vida na minha reserva de emergência. Tá legal? Legal. E aqui a gente vai para a terceira parte, terceiro tópico da última parte, que são as classes de investimento. Tá legal? Novamente, fazendo uma analogia aqui com o restaurante. Qualquer restaurante, qualquer um, ele só vende 2 coisas. Qualquer restaurante.
O que serão essas coisas? Comida e bebida. Qualquer restaurante faz isso. Comida japonesa, pizzaria, comida italiana, churrascaria, o cara vende comida e bebida, tá legal? Para simplificar o investimento, existem duas classes de investimento financeiro. Renda fixa e renda variável. Isso é para facilitar a nossa forma de decidir, tá, gente? Renda fixa, eu já sei a regra. Renda variável, eu não sei a regra. Vou dar um exemplo. Renda fixa. Se você contratar um CDB para 2 anos, te pagando 15% ao ano, você já sabe qual é o ativo, CDB. Você já sabe qual é o vencimento, você já sabe qual é a taxa. Você sabe tudo. Isso é renda fixa. Você já sabe da regra. Vamos para a renda variável. Se eu comprar hoje uma ação da Petrobras, Petra 4, quanto ela vai estar valendo no final do dia? Eu não tenho a menor ideia. Quanto a Petrobras vai distribuir de dividendo esse ano? Eu não tenho a menor ideia. Por não saber a regra, renda variável. Por saber a regra, renda fixa. Tá legal? E aí, vocês podem estar pensando assim, qual maluco compra então renda variável? Já que ele não sabe regra, para que ele vai comprar a ação da Petrobras, né, Bernardo? E Bitcoin também, né? Para quê? Então, gente, por que a pessoa faz isso? Porque, lembra, tem outra história de vida, tem outro objetivo. Tem gente que valoriza renda passiva. E um ativo de ação, uma ação, é um excelente instrumento para te gerar uma renda passiva. Então, as pessoas têm histórias diferentes, objetivos diferentes. Tem gente para cá e tem gente para cá. O meu xodó, o que eu gosto? Aqui, renda variável. Minha carteira às vezes cai 30%. Passa nada, eu não estou preocupado com isso. Preocupado com renda recorrente, isenta de imposto de renda. Então, e o teu cliente que chega querendo ação? Eu tenho que sair do meu gosto, conhecer o meu cliente e falar, cara, eu acho que é isso ou eu acho que é isso. Eu não posso ter o meu viés de pegar, já que eu gosto de ações, eu não posso pegar os meus clientes e levar para ações. Isso seria um erro grave. Eu tenho que entender do que ele gosta, qual é o game dele, e a gente vai junto descobrindo qual é a carteira ideal para ele. Beleza? Tá. Eu trouxe aqui 2 comparações bem legais. Novamente, da calculadora do cidadão. Anotem, é uma ferramenta de graça do Banco Central, tá legal? O que eu calculei aqui, pessoal? Vou ficar de costas só um instantinho, tá? O que eu calculei aqui? Eu peguei 10 mil reais e calculei como teria sido o rendimento dele em 10 anos, tá legal? Então, de 2015 a 2025, poupança, esse índice é oficial. Em 10 anos, os teus 10 mil viraram 17, isento de imposto de renda, isso é líquido, tá? 78%. Olha só essa informação aqui agora. A inflação foi 75%, mesmo período. IPCA, 10 anos, 10 mil. Ou seja, você pegou teus 10 mil, aplicou na poupança, ganhou 78%, só que a inflação foi 75%. Sabe quanto você ganhou? 3%. Só. Lembra das moedas largadas no chão? O teu dinheiro está desvalorizando. O seu dinheiro em 10 anos desvalorizou 75%. Quando você aplica na poupança, você ganhou 78%, ganhou só 3%. Atenção. Se você tivesse feito uma aplicação do CDI a 100%, tá? Que não é nada demais. O CDBzinho é 100% do CDI. Não é nada demais. Você teria ganho aqui, 141%. E eu ainda vejo gente com fortunas na poupança. Fortunas. Não estou falando de mais arriscado. Gente, isso aqui é uma coisa tranquila, tá? Se você comprar um Tesouro Selic, considerado hoje a aplicação mais segura do Brasil, só perde dinheiro se o governo quebrar. E eu, sinceramente, não acho que isso vai acontecer. Por mais que as coisas estejam terríveis, o Brasil quebrar é algo que eu, sinceramente, não acho que isso vai acontecer. Tá? Mas é uma opinião. Isso é uma opinião, tá bom? Então, olha só. Aplicando 100% de CDI aqui no mesmo período, teu 10 mil teria virado 24. Mas tem imposto de renda. Tirei o imposto de renda, teria virado 22. Então, de 17 para 22. De 17 para 22. Beleza? Eu estou falando isso porque você precisa investir melhor a tua grana. E eu não estou falando que tem que ser comigo. De boa. Procura alguém que você conhece, procura alguém que você confia, tá? Você precisa investir melhor o seu dinheiro, tá? Aqui a diferença, o que eu trouxe na tabela, eu trouxe agora no gráfico. 10 mil na poupança e 10 mil no CDI. Essa é a diferença na linha do tempo, tá? Poupança e CDI. Essa é outra ferramenta também de graça. É um site chamado Mais Retorno. Você consegue ver todos os fundos, consegue fazer comparações de graça.
tem um pacote lá, essa empresa não é minha não, tá? Eu uso ela. Se você quiser mais ferramentas, você pode contratar. Mas de graça você já tem isso tudo. Isso daqui eu peguei uma ferramenta de graça, tá? Vamos lá. Aqui a inflação nos últimos 12 meses, a conta que eu fiz, ela é verdadeira lá. Então, 5,32 foi quanto foi a inflação do nosso país nos últimos 12 meses. E aí, indo para a parte final aqui, é o seguinte, ó. O que você comprava ano passado com R$1.000, depois de 5% de inflação, você agora só leva 946. Seu dinheiro deixou de ser R$1.000 e virou 946. Por quê? Por causa da inflação. Lembra das moedas largadas no chão? É isso. Tá? E aí, para levar o mesmo item, tu vai ter que botar 53 pratas a mais do bolso. Para levar o que você levou um ano atrás, R$1.000, esse ano agora é 1.053, tá bom? Colocar a grana. Ou seja, se você... Esqueça os 10 milhões aqui, tá, gente? Isso é só uma referência. Se você tinha 10 milhões aplicado e o teu rendimento foi de 5,48, com a inflação de 5,48, quanto você ganhou? Nada. Zero. Se o seu dinheiro corrigiu somente a inflação, o ganho foi zero. Você só manteve o poder de compra do dinheiro, tá? Então, por isso que é importante você estar olhando nos 12 meses quanto que você está ganhando acima do IPCA, tá bom? Isso é uma informação muito importante, ó. Então, ó, outro exemplo. Apliquei 10 mil, meu rendimento foi de 10%, virou 11%. Só que a inflação foi 5%. Estou dando dados fictícios, tá? Quanto você ganhou? R$500. Você não ganhou 1.000. Você ganhou R$500. Tá claro esse conceito, moçada? É importante demais trazer isso, tá? E, ó, vou falar, isso é básico, tá bom? Quanto você está ganhando em cima da inflação. Isso é muito básico, tá? Por isso eu comecei falando sobre isso. Aí, vamos lá. Se você sacar do que você ganha, digamos que você fale assim, pô, ganhei 1.000, pô, não tô nem aí para inflação. Ganhei 1.000, vou sacar o 1.000. O dinheiro é meu, vou sacar o 1.000. Sabe o que acontece? A inflação não para. Você começa a consumir o teu poder de compra. E aí acontece isso. Ó. Se você sacar dinheiro acima considerando todo o dinheiro, e não só acima da inflação, na linha do tempo ele vira zero. E se você sacar o dinheiro somente o que exceder a inflação, você mantém o poder de compra dele, tá vendo? Gente, eu sei que isso não é fácil, tá? Eu sei que é só uma conversa ácida, não é fácil e tal, mas a gente tem que entrar nisso, sabe por quê? Senão a gente nunca vai ter dinheiro e nunca vai ser dono do tempo. Aí vai ficar meio falando, tu vai tirar férias em julho. Tia, mas eu queria abrir, não, mas é julho que eu quero ir. As pessoas vão ficar mandando você pro resto da vida. Então a gente tem que ter independência financeira para poder ser dono do nosso tempo, gente. Isso é uma coisa que eu acredito, tá, pessoal? Por isso que eu estou passando para vocês aqui, tá? Aqui tem um exemplo real, obviamente, né? Não estou trazendo o nome de ninguém aqui, mas é um exemplo real de uma carteira que em 12 meses deu 11%, quando a inflação foi 5%, tá vendo? O ganho real desse cliente foi de 6%, tá bom? 6%. Acima do CDI também, um pouquinho aqui. Legal. Essa estamos quase no final, pessoal, de verdade. Galera do 25 menos. Vocês têm uma coisa muito favorável para a vida de vocês, que é o tempo. Olha o que guardar R$500 faz na vida de vocês durante 10 anos. Começa do zero. Se for na poupança, depois de 10 anos, vira 80 mil. Se for no CDI, é 100%, que você consegue isso no Tesouro Selic. Isso vira 96 mil. E aí, imagina guardando mais do que 500. Aquele bônus que entra, o Natal que é mais forte, o 13º. Gente, é claro que você vai usar um pouquinho, vai comprar uma roupa nova, vai fazer uma viagem, não tem problema. O problema é você nunca guardar nada. Entrou 10 mil de bônus, eu gasto 10 mil. Pode ir. Separa um pouquinho. Imagina aonde vocês, pessoal, de 25 menos podem chegar no final aqui, quando vocês tiverem 35, 45, 20 anos guardando dinheiro a teu favor, recebendo juros ao invés de pagar juros. Eu vou mudar a vida de vocês. Eu tenho certeza disso. Com essa conversa. E no final, recados finais. Recados finais aqui. Como é que está o nosso tempo? Então tá. Gaste menos do que você ganha. Gasta menos do que tu ganha, pô. É fácil. É fácil você saber quanto ganha e quanto gasta. Tá na tua mão.
O André fala muito aqui, é tudo de dentro para fora, pô. É tudo de dentro para fora. Eu também tenho vontade que não dá para realizar hoje. Eu também tenho, sou ser humano. Mas gasta menos do que você ganha. Saiba quanto você gasta e quanto você ganha, já falei isso. Pense antes de comprar, pelo menos um pouquinho. Sabe? Passou na vitrine, pô, cara, pega e compra. Aquela compra por impulso, pô, pensa um pouquinho, não custa, pensa um pouquinho, pode comprar. Mas antes pensa, toda vez que eu percebo que eu estou fazendo uma compra por impulso, eu paro e falo assim, cara, calma. Tem dinheiro? Não. Precisa? Não. Opa, declina. Não tem dinheiro, não precisa, declina. É ou não é? Aí eu paro. Tem dinheiro? Tem. Preciso? Não. Aí eu vou pensar se eu declino ou não, mas eu tenho dinheiro. Agora, olhei o negócio, tem dinheiro ou não? Precisa? Preciso. Pô, aí tu compra. Aí que você precisa? Aí compra. Legal? O consumo exacerbado é o seu pior inimigo. Cuidado. Se você já enxugou os seus custos e ainda não dá para guardar, aumente a sua renda. Capacite-se para poder dar o próximo passo. É de domingo a domingo. Eu estava numa das palestras de café que eu dei aqui, o André estava falando de quando ele começou. Cara, é de domingo a domingo. É contigo, pô. Não quer abrir a loja, não abre. Não quer começar a trabalhar às 9 para falar com teus clientes? Não começa. Não quer ligar para os teus clientes, prefere se esconder atrás do e-mail de WhatsApp, se esconde. Cara, sabe aquela parada de é contigo? Sabe faculdade? Na escola tem a tia, né, a professora, cadê o trabalho de casa, Bernardo? Cadê, carinho? Trouxe o boletim assinado? Quando tu entra na faculdade, irmão, é contigo. Não quer vir à aula? Não vem não. O mercado de trabalho te engole. Na hora que você se formar, que tiver aquele diploma oco, o mercado de trabalho ele engole você. Um diploma sem diploma, tá? Então, é de domingo a domingo. Tá ganhando mal? Melhore como pessoa, melhore como profissional. Pô, Alexandre, eu trabalho durante a semana toda, não tem como estudar. O que você faz de meia-noite às 6? O que você faz sábado de manhã, domingo? Gente, não tem jeito. Ninguém vai se dedicar por você. Ninguém vai se dedicar por você. Tem uma reserva de emergência. O quanto eu devo começar a investir? Último ensinamento. Invista pelo menos 10% do que você ganha, sempre, e sem objetivo. Pô, Alexandre, não tem nada que eu queira comprar, não sei, não tem nenhum objetivo definido, não tem problema não. Guarda 10% do que tu ganha. Ganhou 5 mil, guarda 500, ganhou 10 mil, guarda 1.000, ganhou 1.000, guarda 100, e por aí vai. Vou contar mais uma passagem da minha vida. Quando a gente veio para Teresópolis, eu tinha um apartamento na ilha, vendi. Cara, e quando a gente veio, não tinha ainda dinheiro para comprar casa, eu acabei gastando aquele dinheiro. Lembra aquela vida que eu falei? Eu acabei gastando aquele dinheiro e tudo mais. E a gente foi morar de aluguel na casa de um tio meu. Cara, aquilo começou a me incomodar e tudo mais. Até a ponto de eu falar assim, Tiago, vamos sair. Vamos para um apartamento, vamos recomeçar. E eu tinha zero de poupança, zero. O primeiro depósito que eu fiz para começar a virar a chave foi de R$100. Isso deve ter, sei lá, uns 30 anos, 20 e poucos anos. R$100. Cara, hoje eu viro investidor. E eu comecei a guardar. Então começa, gente. Pô, Alexandre, hoje não dá para guardar nada. Eu ganho 3 mil e gasto 3.500, estou com dívida, então, ó, zerar a dívida, liquidar a dívida. Quebra o cartão de crédito hoje, cancela o limite de cheque especial hoje. Hoje, não é amanhã, é hoje. Então, muda a tua vida aqui. Quando você liquidar todas as suas dívidas, começa hoje isso, aí você vai começar a guardar 10% do que você ganha, pelo menos. Posso guardar 50%? Pô, aí tu vem uma palestra aqui na próxima. Pode? Claro que pode. Pode. O mínimo é 10%. E aí vai uma dica de ouro. Viva, tá, pessoal? Não vivam para o dinheiro. O céu não aceita Pix e não entra carro forte no céu. Viva. Vai almoçar num lugar que você gosta, de forma controlada. Compre uma roupa que você gosta. Vai fazer aquela viagem. Dá um presente para uma pessoa que você ama. Equilíbrio, gente. Equilíbrio. Nem aqui e nem ali. Só guardar o dinheiro e não viver, a vida passa. O vídeo faz 5 anos. Meu neto estava correndo ontem lá, 2 anos e meio no meu jardim. E há um pouquinho tempo atrás ele morava dentro da minha filha. Então, viva. Mas tenha equilíbrio das coisas, tá legal? Então, guardar 10%, tá? Para finalizar, e aí, mais uma vez agradecer muito a presença de vocês aqui. Eu estou muito feliz de ter
passado isso daqui, tá? A minha expectativa aqui é mudar a vida de algumas pessoas que tenham captado essa história, tá? Esses foram alguns livros que eu li nos últimos 3 anos, tá? Tiveram outros, mas os mais relevantes são esses aqui, tá? Se vocês perceberem, tem livros técnicos, tem livros comportamentais, tem livros de assuntos gerais, tá? Porque a gente tem que estar com a nossa cabeça assim funcionando. É aquele negócio que eu falei, pô, eu tô falando sozinho? Não, tô falando comigo, minha cabeça não para, tá? Esses foram alguns livros que eu li nos últimos 3 anos, mas eu queria chamar a atenção para esses 3 aqui. Para quem quer começar, esse livro é um divisor de águas para quem quer começar a aplicar. Esse livro te ajuda a mostrar qual é o seu game. Se é renda variável, se é renda fixa, que tipo de risco você quer, se é basquete ou natação. Esse livro aqui vai te ensinar a ver qual é o seu game. Quando eu era gerente de banco, eu lidava com muitas pessoas, né? E eu cansei de ver pessoas com renda alta, gente, renda alta, tá? Tipo, 100 mil reais por mês, endividado. Você deve estar de brincadeira? Não estou, não. Cansei de ver pessoas bem-sucedidas profissionalmente, mas financeiramente, usando cheque especial, parcelado no cartão com conta atrasada, e assim, rendas altíssimas. E, por outro lado, eu via pessoas humildes, tipo a menor renda ali, um pouquinho acima do salário mínimo, guardando 50 reais por mês. Gente, a sua capacidade de guardar dinheiro, ela não está no seu nível de renda, está no seu comportamento. No seu comportamento. Tá certo? Esse livro aqui, ele também... Foi com esse livro que eu decidi abandonar a rede social. Eu não tenho rede social. Tá? Aliás, minto, tenho. A minha rede social eu aperto a mão, eu dou abraço, beijo. Tá? São as pessoas vivas, tá legal? Rede social digital, eu não tenho. Eu preferi transformar isso, esse tempo que eu percebi que eu estava rasgando 1 hora por dia vendo aquelas besteiras. Eu voltei a estudar inglês, que aliás a minha teacher ensina. Ler, eu preferi usar esse tempo a meu favor, tá legal? Então esse livro que me ensinou isso, essencialismo, tá? 80% do teu resultado vem de 20% das coisas que você faz. 80% do teu resultado. 80% do que você faz gera pouco resultado. Então, olha para o teu dia a dia, acordo que horas, faço o quê, me informo como, tem muita coisa boa na internet, mas tem muito lixo, tá, gente? Uma outra informação que eu queria dar para vocês aqui, tirando a Mega Sena, não dá para ficar rico da noite para o dia. Não tem arraste para cima que você veja que vai te fazer ficar rico da noite para o dia, a não ser a Mega Sena, tá legal? Então é trabalho mesmo, leitura, tá bom? E esse daqui é um livro que me ensinou a estar no caminho da excelência. Eu não vou ser rude aqui falar que eu sou excelente, mas eu estou nessa direção. Eu gosto do ambiente da excelência porque lá a concorrência é muito pequena, pouca gente é excelente. Esse livro me ensinou a como tratar um cliente com excelência, tá legal? Então fica aqui 3 dicas de leitura e é isso. Obrigado. Obrigado para vocês. Muito obrigado, Alexandre. Excelente, fantástico. E como de praxe, vamos abrir para algumas perguntas, mas eu queria fazer, já tem gente já se manifestando, a gente vai abrir, mas eu queria começar, fazendo uma pergunta que é uma provocação. Bem, se popularizou no Brasil uma situação que tem gente achando que é investimento. Isso é investimento, apostar em bet nem jogo do Tigrinho. Eu vou tentar me conter, tá legal, pessoal? Deixa eu fazer uma mentalização aqui, porque eu às vezes sou um pouco radical com as coisas que eu falo. Eu acho que o bet hoje é a cocaína do presente. É a minha opinião. Tá? Essa é a minha opinião. Isso é uma droga, tá? Perguntas? Muito bem falado. Vamos levar ali. Gente, lembrando do nosso protocolo, nome da pergunta com objetividade. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Já está no momento de comprar preço fixado na taxa Selic atual para poder ganhar a marcação mercado ou da espera? Excelente pergunta. A resposta é
depende do teu apetite para tempo. Vou te dizer por quê. A Selic está em 15%. Quanto maior a Selic tiver, maiores taxas você consegue. Então hoje você consegue pegar um CDB pré na casa de 15, 16% ao ano, tá? Só que tem um detalhe. Qual vai ser a próxima reunião do Copom? Daqui a 45 dias, a Selic vai para quanto? Não sei. Ninguém sabe. Nem os 9 sabem, porque cada um só sabe do seu voto individual. Então, se eu travo hoje uma taxa de 16% por um ano, pode ser que a Selic continue subindo, por mais que a gente não queira e nem acredite, mas pode ser. Vou te contar um evento que aconteceu há um ano atrás, a tua pergunta foi fantástica. Há um ano atrás eu estava com um grande cliente meu, esse cliente tem na casa de 70 milhões de reais aplicado, e a gente estava definindo o que ia fazer um ano atrás com 10 milhões, tá legal? E esse cliente ele me pediu uma taxa pré-fixada para um ano, eu fui contra, e nessa ocasião a Selic estava em 9%, desculpa, estava em 10%, a gente travou a taxa dele em 12%, pô, já saiu ganhando 2%, né? E o Banco Central sinalizava que a Selic ia morrer em 7%. Falei, pô, momento mágico. A Selic está 10%, eu estou travando a taxa dele por 12% para um ano, a Selic vai morrer em 7%. Chegou em outubro, isso foi em fevereiro. Chegou em outubro, o que aconteceu? A Selic virou a mão e bateu em 15%. Ou seja, a resposta é, não tem como prever o futuro, nunca. Hoje é um bom momento para travar a taxa no pré? Sim, mas por um ano eu acho arriscado, porque pode ser que a Selic volte a subir. No meu ponto de vista, travar em pré-fixado é na casa de 3 anos, porque aí você consegue segurar por um pouquinho mais tempo, e eu não acho assim que a Selic vai bater 20%, porque senão acaba com o país. Entendeu? Então, no pior do cenário é levar até o vencimento, né? Exatamente. Leva ao teu vencimento, que aí você não tem marcação ao mercado, tá? Aí só uma outra perguntinha. Pode perguntar. Até onde vale a pena você quitar um financiamento de Pronamp, que foi usado para compra de equipamento, Tá bom? até onde vale a pena amortizar ele ali, Tá. na tabela, né? Ou usar esse capital para investimento dentro da empresa? Excelente pergunta. Muitas pessoas, muitos clientes meus me mandam assim simulações. Alexandre, o gerente do banco está me oferecendo isso aqui, ó. Taxa de tanto, taxa de tanto, taxa de tanto. Vou pegar e aplicar. Falei, cara, não faça isso. Pegar e aplicar, essa conta não vai bater. Não vai bater. Só se justifica pegar esse capital se você conseguir transformar esse dinheiro dentro da sua empresa. Porque toda vez que um empresário, de verdade, tá, gente? Toda vez que um empresário vem falar comigo e fala assim, aonde é o melhor lugar para aplicar, automaticamente a minha resposta é na sua empresa. É o melhor lugar para aplicar. É o melhor lugar. Para que eu existo? Para o excedente. Não tenho mais como comprar mercadoria, porque eu já compro à vista, não vou expandir a área de venda, não vou comprar outro imóvel. Tá sobrando dinheiro, aí eu entro. Então, respondendo a sua pergunta, como é que a gente sabe se deve amortizar ou não? É fazendo a conta. Depende da taxa que você contratou, depende da taxa que você tem de rentabilidade no seu investimento. É isso. Essa é a conta que a gente faz. Tá? Ok? E aí, pessoal? Vamos ali. Bom dia, meu nome é Matheus. Oi, Matheus. Eu gostaria de saber, está muito em alta o pessoal falando de comprar carta de crédito. Aí tu compra carta de crédito, tu paga 50%, aí tu pega o dinheiro da carta de crédito, investe nisso. Eu gostaria de uma visão mais ampla dessa ideia. Você está falando de consórcio. Comprar uma Isso. carta de crédito de Isso. consórcio. Vamos lá. Como eu falei, eu não gosto de pagar mais juros. Já paguei juros muito na minha vida. Eu gosto de receber juros, tá legal? Mas eu também não vou tacar pedra no consórcio. Por quê? Eu acho que sempre tem um cliente para determinado ativo. Eu não gosto dessa estratégia. Ponto. Respondendo diretamente. Eu não gosto dessa estratégia de comprar carta para investir em alguma coisa, tá? Eu acho que sempre existe um cliente para determinado ativo. Para quem o consórcio, na minha opinião, gente, isso é uma opinião, tá? Na minha opinião, para quem o consórcio serve? Para aquela pessoa que não tem disciplina e não consegue guardar o dinheiro, ele precisa de um boleto. Eu acho terrível, mas existe muita gente assim, tá legal? Se não tiver um boleto, ele não consegue guardar dinheiro. Cara, não tem jeito, faz o consórcio aí que pelo menos você se força, tá? Comprar uma carta de consórcio contemplada, de início, você precisa fazer conta. Que conta é essa? Cara, se eu vou comprar uma carta
de 1 milhão, onde eu tenho que botar 500 mil para pegar 1 milhão, quanto você está pegando? 500 mil, né? Você botou 500 mil no teu bolso para pegar 500 mil de troco, certo? Então você apontou 500 mil ali para pegar, você não pegou 1 milhão, você pegou 500. Faz a conta de quanto isso vai te custar. Ah, vou investir. Em quê? Para ter retorno de quanto? Essa conta tem que ser feita. Tem um dos livros que eu li aqui, que é esse daqui, ó. Opa. Save as Ever. Esse livro aqui também é muito bom. O mesmo de sempre. Esse livro me mostrou e ele me ensinou que a maioria das pessoas gosta de uma história bem contada, uma storytelling. E eu não estou falando que quem está te oferecendo um consórcio está te enganando, tá? Não estou falando isso, estou te dando meu ponto de vista. O que é isso? As pessoas não fazem conta. Faz a conta. Tem que fazer a conta. Muitas das pessoas vão pelo ouvido. Pô, disseram que isso aqui é legal, vou fazer. Vamos lá, pô. Tá, interessou? Faz a conta. Quanto eu vou ter que pagar? Quanto eu vou ter que botar? Isso vai me gerar tanto. Tem correção, é pré-fixado ou é corrigido por inflação? E eu vou aplicar em quê para ter um retorno de quanto? Cara, quando você leva para matemática, muita coisa se responde. Só que aí entra nesse outro livro aqui, tá vendo? Que é o Rápido e Devagar. Nossa cabeça tem dois sistemas. Então eu vou fazer um teste com vocês aqui, beleza? Quanto é 1 mais 1? Rápido! Quanto é 243 vezes 312? Rápido! Rápido, gente! Sistema 1 e sistema 2. Muita gente toma decisão no sistema 1, sem pensar. A gente responde quanto é 1 mais 1 rápido, não precisa pensar. Muita gente. Exato, entendeu? Então, muita gente toma decisão sem pensar. Tem que pensar, tem que fazer conta. Pô, estão te oferecendo essa oportunidade? Tá bom, cara, me passa as condições no que eu posso aplicar essa grana. Porque se esse 500 mil que for sobrar te gerar muito mais do que a despesa do consórcio, aí pode ser que vale a pena. Outra dúvida, a questão da reserva de emergência. Tá. Melhor deixar ela 100% num tesouro direto? Tem alguma coisa de dinheiro físico em casa, caso aconteça alguma coisa? Qual é a sua visão sobre isso? Sobre a reserva de emergência? Minha opinião. A reserva de emergência, você vai montando ela, né? Até ela chegar naqueles limites que eu falei ali, naqueles pisos que eu falei ali, limite não, piso. Você pode ter um pouquinho de dinheiro em casa, pouquinho, tá? Pouquinho. Para aquela emergência de domingo de manhã, talvez. Pouquinho. Eu não tenho. Só para você saber, eu não tenho R$1 no bolso aqui. Pix, a minha reserva de emergência, eu não tenho dinheiro em casa. Mas você pode ter. E a tua reserva de emergência, por exemplo, digamos que você tenha um custo de vida de 5 mil e seja profissional liberal. Eu estou recomendando ter pelo menos 12 meses, tá? 60 mil de reserva de emergência. Esse 60 mil, ele não precisa estar no D0. Você pode ter 30 mil no D0, mais 30 mil no D30, no fundo do resgate D30, e você pode ter mais 20, né, para dar 60. E pode ter mais 10 mil com vencimento de 1 ano, de 6 meses, naquele prazinho ali. Porque é muito difícil também acontecer uma emergência na tua vida e você ter que sangrar a tua reserva da noite para o dia. Né? Muito difícil. Tem que ter uma catástrofe para você ter que sangrar a tua reserva toda em um dia. Mas, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é isso. Bom dia, Alexandre. Prazer, Zé Maide. Eu quero saber, para uma carteira de iniciante em renda variável, qual é a dica que você dá para ação e para fundo imobiliário? Tipo, a estrela que brilha teus olhos. Olha, essa é uma pergunta muito difícil de eu te responder, mas eu vou responder, tá legal? Por quê? A gente ainda não se conhece. Eu não sei qual é o teu apetite. Eu não sei nem se você deve entrar em renda variável. Você pode ter ouvido isso de alguém, tá legal? Mas existem duas maneiras da gente ganhar dinheiro com ações. A primeira é uma que eu acredito e a outra é uma que eu não acredito e já perdi dinheiro nela. Eu vou começar pela que eu não acredito. Eu não acredito mais naquela prática de você ficar comprando e vendendo. Compra porque vai subir, compra porque vai subir e tal. Tu ganha uma, ganha duas, ganha três, ganha confiança, aumenta a mão. Quando você está mais do que você deveria, o mercado vem te dar uma rasteira. Aí cai 50%, cai 40%. Essa prática a gente chama de trade. Eu não acredito mais nessa prática, tá legal?
Tem vários fundos de ações, os caras vivem só para fazer isso com rentabilidade negativa. Eu não conheço nenhum milionário trader, não conheço. Se alguém conhecer, depois me apresenta, ali é o meu QR Code com o meu WhatsApp, tá bom? Então vamos lá. O que eu acredito é você escolher teses. Na nossa bolsa, que é a nossa B3, existem 500 empresas aproximadamente com ações listadas. Banco do Brasil, Petrobras, Vale, Americanas, Gol, Azul, cara, Magazine Luiza, estou falando vários aqui, tá legal? Tem vários setores. Então você tem que escolher setores que você acredita que são perenes, são setores que precisam existir para a sociedade, e ali você escolhe as empresas, tá bom? Então eu gosto muito dos setores de energia, bancos, seguradora, saneamento e telefonia. São os setores que eu gosto, e é nessas carteiras que eu vou montando as carteiras para dividendos, tá legal? Fundos imobiliários é da mesma maneira. Você escolhe as classes, existem várias classes. As que eu mais gosto são de galpões logísticos, de shopping, de fazendas, lajes corporativas, que são prédios comerciais, e recebíveis de agronegócio e imobiliários, tá? São as classes que eu mais gosto, tá bom? Beleza? Tijolo e papel. Tijolo e papel. Então, nesse momento agora está na hora de comprar Banco do Brasil, você acha que vai cair mais? Eu acho que é um bom preço. Ontem, inclusive, domingo, eu estava olhando o Banco do Brasil. O Banco do Brasil caiu bastante. E o Banco do Brasil... Se tivesse vendido a 29, seria interessante. É verdade. Bem, o Banco do Brasil, para mim, é uma das maiores instituições desse país. É uma ação que eu gosto e que eu tenho na minha carteira, tá legal? Eu acho que ela é perene. Aconteceu agora com o Banco do Brasil, por conta de dívidas do agro, que ele está um pouquinho carregado no agro, aconteceu um negócio que aconteceu com o Bradesco há 3 anos atrás. Há 2 anos mais ou menos, tá? O Bradesco era um dos maiores credores da loja americana, estava passando por um processo de inadimplência interna de cliente, que é normal num banco, né? Quem presta dinheiro em algum momento se aperta, principalmente se errar a mão. Eles perceberam que estava errado isso, trocaram o presidente no final de 2022. 2022 ou 2023 trocou o presidente do Bradesco para fazer um turnaround, e eles fizeram isso. Então a ação do Bradesco despencou. E eu falei assim, cara, isso é uma puta oportunidade, esse banco é perpétuo. E aí a gente posicionou, e agora, recentemente, a ação do Bradesco explodiu. Por quê? É uma onda do mar, gente. Vai e volta. Você tem que escolher a empresa certa. A empresa é só a gente parar para pensar aqui. Um banco como o Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, são instituições que elas estão enraizadas na sociedade brasileira. É diferente, por exemplo, de uma empresa aérea, que quebra uma, vem outra. É uma empresa de varejo, que quebra uma, vem outra. A gente vê, é só olhar para trás e ver o histórico disso, entendeu? É uma empresa, por exemplo, você pega uma empresa de transmissão de energia como a Taesa, que é responsável por 30% de transmissão de energia do Brasil. Só um briefing aqui, pessoal. A energia no Brasil é assim: você gera numa usina, você transmite por aqueles cabos de transmissão nas estradas, né, que já deve ter visto, chega na nossa cidade, precisa de uma distribuidora para chegar na nossa tomada. Então a energia no Brasil é geração, transmissão e distribuição, certo? A Taesa é responsável por 30% de distribuição de energia no país. Então, assim, quando a gente compara com uma outra empresa, como uma empresa aérea, quem é mais importante nesse momento, entendeu? Então, assim, você vai montando um portfólio, tá? No meu ponto de vista, o Banco do Brasil está no bom preço, tá? Mas não sei se vai cair mais, não tem como saber, tá bom? E pessoal, eu só vou atender quem levantou a mão aqui, mais 3 pessoas, tá? Por causa de limitação de tempo, tá? Mas aí a gente tem outras alternativas para continuar em outro momento. Bom dia, meu nome é Will. Tudo bem, Will? Tudo bem. Não sei se tu citou a parte de rendas passivas, né? Tá. A parte de aluguéis. Eu acho uma boa estratégia, agora que teve a faixa 5 na Minha Casa Minha Vida, usar essa possibilidade de aquisição de imóveis, seria a primeira pergunta. Como é que a gente monta uma estratégia para fazer esse portfólio de imóveis? Ou se para você não é um bom investimento em imóveis? Vamos lá. Obrigado pela pergunta. No meu ponto de vista, comprar imóveis para alugar não é um bom negócio. Por quê? Historicamente, é claro que tem as coisas fora da curva, tá? Mas a média de rentabilidade de um aluguel é na casa de 0,4, 0,5. Hoje você consegue 1,1 na renda fixa. Então, financeiramente, essa conta não encaixa, tá? Financeiramente. É importante ter um imóvel no portfólio? Sim.
tá? Mas comprar para alugar, a nível de diversificação comprar para alugar, eu não acho um bom negócio financeiro, tá? E a Bom última dia. aí? Bom dia. Iago da Sérgio Gravações. Oi, Iago. É igual você falou do... Já está investindo com o seu neto, tudo. Eu tenho um filho de 3 anos. É. Eu comecei para ele no fundo imobiliário, em fazendas e em energia solar. Tá. E a sua dúvida aí sobre... Tirar a minha dúvida, Tá. se é um bom investimento, se eu posso continuar para daqui a 20, 25 anos, ele já fica legal, já saber o que ele quer para a vida dele. Tá. Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta. É você que está comprando isso? Você que está Isso. comprando, para daqui a 20 anos, né? Daqui a 20 anos. Eu acho legal. É fundo imobiliário, né? É fundo imobiliário, correto? Fazendas e energia solar. Acho muito legal, apesar das energias renováveis atravessarem um momento de dificuldade, tá? Porque não é tão fácil você implantar uma energia renovável, tá bom? Tem os entraves do governo e tudo mais. Acho boa estratégia, mas eu também acho o seguinte: você sempre tem que estar monitorando o seu fundo imobiliário. Se for um fundo de galpão, cara, como é que está a inadimplência, quantos galpões, ele está vendendo o galpão ou está comprando, quantos inquilinos, como é que está pagando por mês, tem que estar atento, escoteiro, não pode comprar um negócio e largar, tá legal? Beleza? Mas acho boa estratégia, tá bom? Só mais uma. Quem levantou a mão aqui? Tudo bem, Tiago? Opa, tudo bem, cara? Tudo jóia? Legal. Então, você falou que não acredita no Brasil quebrar, né? Não. Só que assim, tirando a parte da Globo, né? Só que o que a gente vê da gente é o governo só ladeira abaixo. Tá. Então fica um pouco assustador, porque a cada 37 dias o Haddad vem com uma taxa diferente. Tá. Então fica difícil de entender que o Brasil vai superar esse momento ruim Tá. e os investimentos públicos, os ativos públicos, venham valer a pena como investimento. Tá. Eu, por exemplo, assim, pouquinha coisa estou tentando tirar do Brasil, porque fica difícil de acreditar. Tá. O que você pode dizer sobre isso? Vamos lá. Não vou politizar o tema, tá? Porque aí a gente sai do tema de investimento para política. Por que eu não acho que o Brasil vai quebrar? Eu não acho que o Brasil... Deixa eu mentalizar aqui para não ser novamente muito radical. Eu não acho que o Brasil vai virar uma Venezuela. Mas eu não acho que o Brasil vai virar os Estados Unidos. Eu acho, igual isso aqui, ó, o mesmo de sempre. Eu não acho, eu perdi hoje a expectativa de ver o Brasil mudar de andar. Tá? O Brasil vai, acho que, acompanhar o crescimento natural do mundo. Tem muitas alavancas de negócio aqui no Brasil. O agronegócio, turismo, a indústria, os serviços. Tem muita coisa no Brasil. As fontes de energia. Por esse motivo, eu acho que nós somos, como nação, mais forte do que qualquer governo. Por mais que ele fique 10, 15 anos. É claro que um governo A ou B, ele atrasa ou ele acelera. Tá legal? Mas exatamente por esse motivo, por nós termos várias fontes de negócio, várias alavancas, diferente da Venezuela, que só tem petróleo, a gente vai passar por isso. Às vezes mais lento, às vezes parado no tempo, mas vai passar. O Brasil decretar uma moratória é algo que eu, sinceramente, não acredito que vai acontecer. Tá? Mas ele não vai ser um país igual aos Estados Unidos, que vai ser uma locomotiva do mundo. Por mais que seja a 9ª ou 8ª economia do mundo hoje no Brasil, mas não vai subir de andar exatamente por questão política. Eu fui a Brasília ano passado só para conhecer. Entrei no Senado, entrei no STF, entrei na Câmara de Deputados. Chega a arrepia, porque você vê aqui no Jornal Nacional, nos jornais, você está naquele ambiente de arrepia, tá? O modelo foi feito para dar certo. Várias pessoas votando, o problema são as pessoas, né, que estão ali, frequentemente, sendo A ou B ou C, tá? Acho que eu respondi a outra pergunta. Obrigado, Alexandre. É isso, pessoal. O título do Jorge Amado, estou perguntando só isso. Qual o título do Jorge Amado? Esse aqui Está só aparecendo ali. Dona Flor e seus 2 maridos. Leitura diversa, para poder, né, abrir, às vezes, tá ligado? Dar uma... Tá bom? Vou chamar aqui o André para fazer esse fechamento, como sempre. Tá? Bem, gente, eu falei do Café com Ideias por 18 anos. Se tivermos que agradecer, agradece aos que começaram, não a mim. Então, o André e os outros que foram os pioneiros do que está dando certo. Valeu, André. Tudo bem, pessoal? É só um reforço aqui. Eu vejo que isso é tão importante,
E a gente fala tão pouco com relação a ele, porque isso diz respeito ao nosso dia a dia, às decisões que a gente toma diariamente. E muitas vezes a gente está tão pouco despreparado para tomar essas decisões que são tão importantes pela falta de conhecimento. E a gente precisa trazer esse assunto mais vezes, a gente precisa falar mais sobre isso. Eu cheguei atrasado na palestra aqui do Alexandre. Como ele falou que tinha um prato principal e a sobremesa, ainda bem que eu adoro sobremesa, né? Mas eu perdi o prato principal, mas eu vou me atualizar com ele. Algumas coisas que ele falou sobre sobremesa e que eu quero trazer aqui, porque eu julgo ser isso muito importante. Né? A gente está falando de Brasil. Né? O que faz a gente não estar na prateleira de cima, eu falo, uma das coisas que países de primeiro mundo têm que a gente não tem. Eles levam a educação financeira para as crianças. Os nossos pais não foram preparados para falar sobre isso com a gente. As escolas não são preparadas para falar sobre esse tema com a gente. E aí a gente cresce. E a gente não aprendeu a lidar com o dinheiro. Quando a gente não aprende a lidar com o dinheiro, boa parte das pessoas não tem senso de merecimento. Isso está aqui, ó, senso de merecimento. Para um percentual significativo de pessoas. A grande questão não é o quanto ganha. A grande questão é, por não ter senso de merecimento, não valoriza o que tem e desperdiça. Um percentual de pessoas, antes de ganhar, já gastou. Porque ela não se enxerga merecedora. E por não se enxergar merecedora, ela desperdiça. Ela gasta antes de receber. Começa a mudar, esse é modelo mental. Começa a mudar isso em você. Começa a mudar dizendo que você merece. O que você ganha, você merece. E por você merecer, começa a aprender a investir. Porque a gente passa boa parte do tempo da gente para ganhar. E a gente não aprende, depois que ganha, a fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Que é o que o Alexandre aqui está ensinando. A gente tem que ensinar, a gente tem que aprender a fazer o dinheiro trabalhar para a gente e não só a gente trabalhar para o dinheiro. A gente precisa aprender mais sobre finanças. Isso eu vejo... Faz uns 2 meses eu estava fazendo uma reunião com um funcionário que trabalha na minha casa. Ele comprou 2 carros. Um há 1 ano, a outra há 1 ano e meio atrás. 2 CrossFox, um para ele e outro para a esposa. Ele desesperado para estar pagando o financiamento. Eu sentei com ele e fui mostrar para ele. Quanto que você deu de entrada nesse carro? Qual o valor da prestação? Quantos meses você já pagou? Quantas prestações mais faltam? Qual o valor desse carro hoje, se você quiser vender esse carro hoje, quanto ele vale? Eu só mostrei para ele que o carro que ele comprou, um dos carros só que ele comprou, ele está pagando 2 carros, que hoje vale menos do que o que ele pagou. Eu estava mostrando para ele que para ele comprou um bem, ele está pagando 2, eu botei na linha do tempo quanto tempo ele precisa trabalhar para mim, para estar pagando aquele segundo carro que ele não vai ter. Eu estava mostrando para ele quanto vale o tempo, que é o que foi colocado aqui, o valor do tempo. Eu estava falando para ele, você está trabalhando 1 ano de graça para pagar um carro? É isso que você quer para a tua vida? Ele ficou envergonhado. Porque ele não aprendeu a fazer essa conta.
quantas decisões ruins a gente toma porque a gente não faz conta. Lembra? 1 mais 1, 321 vezes 242. A gente tem que aprender a fazer conta. Valorize o dinheiro que você ganha, por favor, valorize. Na vida da gente, a gente tem estágios na vida. Eu aprendi desde cedo a dar valor a R$1. Eu sabia da importância do R$1. Eu morava no bairro de São Pedro, eu trabalhava aqui no centro. Eu vinha a pé inúmeras vezes, porque eu sabia do valor de R$1. Eu não comprava uma bala para mim, porque eu sabia do valor de R$1. Eu aprendi a guardar. Só se investe depois que guarda. Não se investe sem ter. A gente tem que aprender a dar valor ao dinheiro, ao quanto ele vale. Mais do que o valor ao dinheiro, é o valor do trabalho. A gente se dedica tanto para ganhar e a gente não pensa na hora de gastar, não faz sentido. Não é inteligente com a gente. Aprenda a ganhar, aprenda a economizar, aprenda a investir, para que mais à frente a gente possa usufruir. Um dos pontos da sobremesa de hoje foi o neto. O investimento que está sendo feito para os netos. Guilherme Coelho está aqui? Não. Guilherme da FEL. Guilherme é um grande amigo que eu tenho. Quando os meus filhos eram pequenos, ele pegou um cofre com princípios bíblicos, deu um cofre para cada filho meu. A mentalidade do guardar. Isso eu tenho com muito carinho, esses cofres, porque isso é algo que se aprende cedo, se aprende de pequeno. Quando ele está falando do filho, não é o quanto ele vai, o neto, não é o quanto o neto vai ter lá na frente. É o neto sendo criado com essa história sendo contada, com essa mentalidade do investimento. E a gente precisa desenvolver mais essa mentalidade em nós, nos nossos. Isso é para dentro, isso é para a família e é para você. Alexandre, muito obrigado por esse seu tempo, vida assim, extremamente rico, extremamente valioso e assim, desprendido. A preocupação dele aqui é nos ajudar. É isso aí, doar. E é o doar mesmo. E assim, para mim foi muito enriquecedor, espero que para vocês também. Sim. Eu tenho uma sugestão. Oi, Horácio. Muito fácil. Está faltando seu. Você precisa escrever e botar aí, fazer parte desse. A história da minha vida. Essa aula aqui. Tá certo. Tá bom. Obrigado, tá, Horácio? Obrigado. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado pela manhã. Sucesso! 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 Sucesso!